Muito boa noite, família Soma. Como é que vocês estão? Todos bem? Coisa boa. Tirando esse calor, né? Coisa horrível. Eu falei ali atrás antes. Se tem alguém que murmura no calor, é eu. Se tem alguém que fica de... Sabe aquele ranço? Sabe? Aqueles velho rançoso, assim? É eu no calor. Então imagina quando eu for velho mesmo. Cara, acho que ninguém vai aguentar. Gente, tá calor. Nós estamos cultuando improvisado, vocês estão vendo, né? Eu tô sem microfone, então, por favor, eu já cantei alto antes. Então, se vocês puderem colaborar, prestar bastante atenção e não fazer tanto barulho, me ajuda bastante. Quem sabe eu não murmuro nem de vocês depois, em silêncio, sabe, no coração, assim, quietinho. Que pastor faz isso, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu reclamo de todo mundo depois, sabe? Só que eu não falo, eu sou hipócrita, mas eu reclamo de todo mundo. Ah, tu viu o que fulano tava fazendo? Pra mim mesmo, assim, sabe? Aqueles maluquinhos na frente do espelho, assim. Mas ó, o que o Márcio não para quieto? O Fernando com aquele chimarrão lá o tempo todo roncando enquanto eu tô falando. É assim, não, tô brincando, não é tanto assim. Do Fernando eu reclamo só que é colorado, só isso. Isso não tem como não reclamar. Gente, quem aqui sabe ler histórias, ler livros, ver bons filmes? Tu não vai gastar a vida vendo um filme ruim, né? A vida é muito curta para tu assistir filme ruim. E sempre que nós fazemos isso, assistimos um filme, lemos algum livro, a gente espera um final feliz. É ou não é? A gente espera um final feliz. Tanto que quando tu assiste um filme que não é tão bom, ou não tem aquele final que tu esperava, geralmente é frustrante, né? Puxa, eu não acredito que terminou assim. E geralmente acontece assim nas séries. Se tu assiste uma série, geralmente a série ela não acaba bem. Porque eles querem que tu continue assistindo, óbvio. Senão tu vai parar ali. Então, para quem assistiu aí, por exemplo, The Walking Dead, na 6ª, 7ª temporada, que viu o Negan, cara, é spoiler, mas já fazem 10 anos quase, então não vem me incomodar. Que o Negan mata o japonesinho aquele, sabe? A paulada. Cara, que cena brutal aquilo. Aquilo ali, a série acabou de um jeito que tu... mas eu não... E agora? Sabe? É um final que tu sabe que é ruim e tu não sabe quem foi que morreu ali. Tem que esperar a próxima temporada. Hoje, nós vamos encerrar o Credo, é o último sermão dessa série, e nós encerramos ele bem como a gente gosta. Final feliz, com grande expectativa, com esperança. Essa série aqui, eu gosto por causa disso. Porque o finalzinho dela é do jeito que a gente gosta. Essa série, o Credo dos Apóstolos, ele encerra assim. Vamos recitar o Credo, então? Vamos treinar mais uma vez? Vamos lá? Até o final agora, porque hoje é o último. Então, vamos embora. 1, 2, 3. Creio em Deus. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou os mortos, e subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Esse é o final do Credo. E nós ficamos hoje com as últimas sentenças. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse é o final do Credo. Nós encerramos ele assim. Então, bem rapidamente, vamos relembrar aí um pouquinho. O Credo começa afirmando: creio. É uma confissão de fé. É o resumo da nossa fé. Aqui nós vamos sintetizar todo o conjunto de crenças que resumem a fé cristã. Creio. Creio em Deus. E aí nós vamos revelar esse Deus em quem nós confiamos. Esse Deus que nós confessamos. Creio em Deus, o Pai. E aí nós vamos descrever quem é o Pai. Depois, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. E, na verdade, a maior parte do credo fala sobre Jesus, que é quem de fato revela Deus, que é quem mostra o Pai, que é quem vem, assume a forma humana e faz aquilo que a gente deveria ter feito ou padecer
E ainda assim não ia resolver nada. Jesus vem e faz isso. Então a maior parte do credo, ela é revelando Jesus, mostrando o que nós cremos sobre ele. Mas vocês têm que lembrar da coisa mais importante. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembrem disso. Nós tivemos essa semana algumas entrevistas, o pessoal passou pela catequese, nós fomos entrevistar, o pastor Daniel e eu, algumas irmãs ali, a Kelly e a Medley estavam nervosas, nem jantaram. Imagina, no dia de ação de graças, a mesa repleta e elas não jantaram. Cara, eu não consigo. Eu nunca vou entender uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que perdeu o apetite? Eu não entendo isso. Eu não sou assim. Eu fico nervoso, daí que eu como. Acho que dá para perceber, né? Enfim, não é o assunto de hoje. Nós fizemos a entrevista e, a pergunta mais importante é essa. E não só para a entrevista, para entrar para a membresia, a pergunta mais importante é para a nossa vida. Quem é Jesus? Porque essa resposta nós teremos que dar no dia do juízo. Quando nós estivermos diante do Senhor, nós teremos que dizer por que nós cremos ou não nisso. E a nossa vida vai ser julgada com base nas obras e se nós criamos ou não nisso. A salvação é pela fé. Se nós cremos em Jesus, temos salvação. Agora, as nossas obras revelam se nós realmente cremos ou não. Lembram? E aí, por fim, vem a terceira parte do credo, que é a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E, junto dele, as obras do Espírito. O Espírito, e por meio dele, nós estamos inseridos no corpo de Cristo, a igreja. E aí nós cremos e falamos sobre o julgamento. Lembram tudo isso? E hoje nós ficamos na sessão final, que é no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém? Então, vamos ver rapidamente o que nós cremos e no que nós confiamos. O que nós estamos dizendo quando confessamos que cremos nisso aqui, no perdão, na ressurreição e na vida eterna. Em primeiro lugar, nós estamos confessando, estamos dizendo que confiamos no perdão. Nós temos perdão em Jesus. Mas, perdão para quê? Perdão por quê? Cara, se tu for pensar, se tu vai pregar o evangelho, se tu vai falar de Jesus para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, e nós, não sei se você sabe, nós estamos vivendo hoje uma era que se chama pós-cristã. Por quê? Porque até a nossa geração, até eu, alguns aqui que são um pouquinho, sabe, já estão no grupo de risco, nós temos ainda a criação, nós fomos criados com uma família que tinha uma Bíblia na estante. Tinha uma Bíblia aberta, no Salmo 91 em cima da mesa, no criado mudo, sabe? O mínimo de contato teve com a palavra de Deus. Só que tem uma geração agora, que é a atual, que nem isso tem mais. É uma geração que não tem mais contato com a palavra de Deus. Ou seja, não nasceu e cresceu ouvindo que há um Deus, que aquilo ali é a palavra de Deus. Essa é a geração pós-cristã. Nós temos que explicar o beabá da fé cristã para essas pessoas. Então, e se tu vai explicar para alguém que em Jesus nós temos perdão, tu precisa dizer por que tem perdão. Perdão do quê? Então, para isso, nós temos que primeiro entender o que é o pecado. Se nós temos perdão, a gente precisa entender o porquê do perdão. Entenderam? Então, nós primeiro, ao dizer que cremos no perdão, estamos admitindo a culpa. Em primeiro lugar, estamos confessando a admissão da culpa. Nós somos culpados. E aqui, de novo, eu tenho que falar. Nós estamos numa era marcada pela psicologia. Cara, hoje, o que mais tem é gente fazendo terapia, psicoterapia e por aí vai. E qual é o grande tema, qual é a grande busca da psicologia e das psicologias? É fazer a pessoa se sentir bem. Fazer a pessoa se sentir bem. Um detalhe, um parênteses aqui. A diferença da psicologia para o aconselhamento bíblico, para o cristão, para a palavra de Deus, é que nós queremos que a pessoa se sinta bem, mas essa não é a principal busca. Esse não é o foco, o objetivo. O principal é que a pessoa seja transformada. Entendido? Fecha parênteses. Na psicologia, a busca é fazer a pessoa se sentir bem. Sair dali se sentindo melhor. Então, o que se vê muito hoje?
E eu não vou dizer que são todos, ok? Não vou dizer que são todos. Eu conheço alguns psicólogos que são exceção, mas tem exceção. No entanto, a maioria faz o quê? Começa a tentar desvendar por que a pessoa está passando pelo que está passando e, com isso, achar responsáveis, culpas. Então, nós vamos ver, a culpa é dos teus pais, a culpa é do ambiente que tu vive, a culpa é do teu casamento que não está bom, seria melhor se tu saísse disso aí. A culpa sempre é alguma coisa externa, algo que não é da pessoa. E na Bíblia, nós vamos ver a palavra de Deus olhando bem no meio dos nossos olhos e dizendo, tá aí a culpa. O grande culpado é tu, é tu. Cara, a Bíblia joga muito limpo com a gente. A Bíblia, ela joga muito limpo com nós. Nós tivemos culpa. Por causa do nosso pai Adão, nós somos culpados. Nós temos culpa no cartório. Então, nós estamos confessando. Se nós temos perdão, então quer dizer que a gente tem culpa. Entendeu? Se nós estamos confessando um perdão em Cristo, então nós estamos admitindo que temos culpa. O que é o pecado, então? Errar o alvo. O termo bíblico quer dizer errar o alvo. Imagina alguém que fosse lançar uma flecha, ela mira e vai do lado. Ela errou o alvo. A ideia é o quê? Que nós somos essa pessoa. Nós miramos uma coisa e acabamos errando. Tu queres bem, tu quer fazer o bem e tu faz o mal. Isaías vai dizer que as nossas boas obras para Deus são trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? Só para tu ter uma noção. Só para tu ter uma ideia. A Denise, a enfermeira, ela sabe o que é isso. Sabe aqueles paninhos, principalmente no período de guerra, que eram usados para tapar feridas, ferimentos de explosão, de munição, um tiro que a pessoa levou. Os paninhos que as mulheres antigamente usavam para menstruação, feridas que tinham pus e eram usados paninhos, isso é trapo de imundícia. Na Bíblia, esses paninhos são os trapos de imundícia. É isso que a Bíblia está dizendo que são as nossas boas obras. Ou seja, quando a gente não está em Cristo, tudo de bom que a gente faz é nada. É nada. Porque não resolve a situação. Tu pode fazer o bem que for. Pastor, eu nunca fiz mal para ninguém. Tu está em Cristo? Não. Então não adianta, meu. O teu destino está sendo inferno. Não vai mudar enquanto tu não estiver em Cristo. Nós não temos como mudar isso. Por quê? Porque toda vez que a gente mira, nós erramos o alvo. Isso é pecado. Então o pecado é toda vez que nós desobedecemos a Deus. E aqui todos pecaram. A Bíblia fala, Romanos 1, o Salmo fala, vários textos bíblicos mencionam que não há um justo, um único sequer. Todos nós temos culpa. Todos nós ofendemos um Senhor do universo. Ofendemos o Senhor que nos criou. E essa, se tu for parar para pensar, é uma ofensa cósmica. Cara, não é a mesma coisa que eu desferir um tapa no Márcio. Não é a mesma coisa que eu chegar no Miqueias e ofender ele. Não é a mesma coisa que eu chegar no João e brigar com ele. Sabe? Não é isso. Vai muito além, é uma ofensa cósmica. Porque nós ofendemos um ser eterno. Nós ofendemos um ser eterno. Por isso que a punição é eterna. Por isso que o pecado nos conduz a uma condenação eterna. Estão entendendo? Ou seja, nós temos, quando pecamos, nós temos o desejo, em outras palavras, trocando em miúdos, quando nós pecamos, nós temos o desejo de que Deus deixe de ser Deus. É isso que nós queremos. Quando nós estamos pecando, a nossa ideia, a nossa intenção é que Deus deixe de ser Deus. Nós estamos tirando de Deus a soberania e nós queremos ser donos de nós mesmos, fazer o que a gente bem entende. E a gente peca. Entendeu? Tem um teólogo que eu amo demais, ele é, se eu não me engano, é século XVIII. E ele diz assim, o pecado é atacar a Deus e desejar que Deus deixe de ser Deus. Atacar a Deus, a ofensa, o pecado, é desejar que Deus deixe de ser Deus. Nós pecamos feio, nós cometemos o pecado, algo horrendo, que é digno de morte. O salário do pecado é a morte.
Todos nós aqui estamos fadados a morrer fisicamente. E alguns de nós aqui, porque nós não podemos imaginar que todos nós somos santinhos, salvos e vamos para o céu. Cara, tem alguns entre nós que jamais vão chegar nos portões eternos. Alguns dentre nós talvez jamais chegarão na eternidade junto do Senhor. E essa é a nossa tendência. A nossa tendência é pecar. Paulo, quando está falando em Romanos, o bem que quero, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse faço, ali vai ter uma discussão, ali alguns vão dizer, o Paulo é o judeu piedoso, ele conhece a lei, mas não pratica. Independente disso, qual é a ideia? De que nós erramos o alvo. Nós não somos capazes, por nós mesmos, de fazer o bem, de agradar a Deus, uma vez que a nossa natureza foi afetada pelo pecado. Ou seja, nós caímos muito fundo. Nós caímos no mais profundo buraco que poderia existir. Nós não somos capazes. E nós estamos admitindo. Quando nós confessamos que cremos no perdão dos pecados, nós estamos admitindo a culpa. Somos culpados. Mas, em segundo lugar, nós estamos admitindo que a salvação é somente por Jesus. Nele nós temos recurso. Nele nós temos salvação. Em Jesus há perdão. Colossenses diz assim, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele quem? Jesus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Em Jesus nós temos, somente nele, somente o Senhor, somente em Jesus, nós temos esse perdão que estamos confessando. Se não for ele, cara, e hoje nós temos muitas fugas, nós temos aí política, ideologias, nós temos futebol, nós temos cinema, nós temos muitas fugas para nós. Nós temos objetivos pessoais, as buscas pessoais, nós temos muita coisa em que nós podemos nos refugiar, mas nenhuma delas nos conduz para a eternidade na presença do Senhor. Somente Jesus, somente nele. Nós temos muitas distrações, muitas coisas para nos focar no aqui e agora, muitas coisas que vão nos prender a atenção no aqui e agora. Muitas coisas. Mas somente Jesus é capaz de nos resgatar, nos tomar para si e nos levar para o reino para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Somente Jesus. Somente nele nós temos salvação. Somente em Jesus nós encontramos plena salvação. Nós já vamos ver daqui a pouco, nós vamos falar sobre a ressurreição. Jesus nos redime completamente. Agora, é somente Jesus. Não é Jesus mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa que tu está buscando. Eu confio em Jesus, mas eu só preciso concluir minha faculdade. Se eu não concluir isso aqui, cara, minha vida não valeu. O que tu precisa? Cara, eu preciso construir a minha casa. Eu preciso ter a minha carreira. Eu preciso isso ou aquilo. Se a tua busca, meu irmão, minha irmã, é no aqui e agora, e teu coração está nisso, tu está com um grande problema. A tua busca tem que ser, lembra? Primeiro, o reino. Lembram? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas demais vos serão acrescentadas. Em Jesus nós conseguimos, cara. Em Jesus nos conquistou a vitória do inferno. De Jesus nós somos livres do inferno. Tu acha que ele não pode nos dar mais coisas? É claro que ele dá. A nossa divergência, a discordância da teologia da prosperidade é de que eles só prometem isso. Só vitória, só bênção, só conquista. Não é assim. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas não quer dizer que em Jesus também é só luta, só derrota, só problema. Não. Nós podemos ter. Nós temos muita coisa em Cristo. Mas a principal delas é a salvação. Se não tiver isso, não tem nada. E eu quero que tu preste muita atenção nisso aqui. Tu pode ter tudo. Nós falávamos com o Dilmar na quinta-feira, lembra? Tu pode ter tudo. Se tu não tiver Jesus, tu não tem nada.
Tu pode ter tudo, uma boa casa, um bom carro, uma boa carreira, uma boa reserva no banco, uma boa reserva de Bitcoin, tudo o que tu quiser. Se tu não tem Jesus, tu não tem nada. Tu não tem nada, zero. Vai perecer. Inclusive tu. Sem Jesus nós não temos nada. Agora, se tiver Jesus, cara, não interessa a situação, não interessa pelo que tu está passando, não interessa se tu tem problema ou tá tudo bem, não interessa se tu só quer melhorar de vida, se já tá boa, mas tu quer melhorar um pouco, ou se tu tem que passar por uma crise, não interessa, se tu tem Jesus, tu tem tudo. Por isso que Paulo é capaz de dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus, nós podemos todas as coisas. E ali Paulo não está falando só de Superman, eu posso tudo, eu consigo tudo. Não é isso. Paulo estava preso. Ele dependia de ajuda. E ele está dizendo, essas coisas que eu estou passando e as que eu já passei, eu posso tudo. Eu passo por isso aqui, não tem problema, porque eu tenho Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Os apóstolos, Atos capítulo 4, eles dizem, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cara, não tem salvação fora do Senhor. Não existe. Em terceiro lugar, nós estamos confessando que o perdão dos pecados, ele vem por meio do Espírito Santo. O perdão dos pecados, lembram? Nós estamos na terceira parte do credo, Espírito Santo e as obras do Espírito. Com isso nós estamos confessando que o perdão dos pecados nós temos em Jesus, mas quem aplica a nós é o Espírito Santo. Nós precisamos então do Espírito Santo para que nós tenhamos o perdão dos pecados. É Ele quem aplica em nós, é Ele quem traz a nós, ou melhor, que nos traz para o corpo de Cristo, para a família de Deus. Nele nós temos o perdão. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nós podemos entender o perdão. A gente consegue entender intelectualmente, a gente consegue compreender a doutrina do perdão, mas é o Espírito que nos permite experimentar o perdão. No Espírito Santo nós conseguimos experimentar, ter a experiência do perdão, tu ter a convicção, tu ter a certeza de que tu é uma perdoada, tu é um perdoado, nós somos perdoados. É por meio do Espírito Santo. E nós estamos confessando isso quando dizemos que cremos no perdão dos pecados. Amém? Amém, gente? Amém. Outro detalhe muito importante. Quando nós dizemos que cremos no perdão dos pecados, que esse perdão ele é só por meio de Cristo, que ele é aplicado a nós pelo Espírito Santo, nós estamos reconhecendo que isso só acontece em um contexto. Quem arrisca? Qual contexto? Ninguém? Da igreja. Da igreja. Ou seja, não existe perdoado, presta atenção aqui, não existe perdoado, não existe perdoada fora da igreja. Eu não estou dizendo que alguém possa ou não se afastar da igreja em algum momento, não é isso. Eu estou dizendo que a pessoa não permanece fora da igreja. Nós não temos o perdão dos pecados afastados, distantes do corpo de Cristo. Porque se é o Espírito Santo que nos insere na família de Deus, logo é necessário que nós estejamos inseridos nesse corpo, para que tenhamos de fato a convicção e possamos confessar que fomos perdoados. Tu entendeu? O perdão dos pecados, ele ocorre no âmbito da igreja. Por isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Tá vendo? Não existe sozinho, não tem lobo solitário na fé cristã. Uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É no contexto de igreja que nós experimentamos, que nós vivemos o perdão. É no contexto de igreja.
Nós precisamos estar inseridos no corpo. Nós precisamos ser um membro do corpo, para que experimentemos de fato e tenhamos a convicção, aquela que o Espírito dá. Paulo fala em Romanos, o Espírito confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos inclui no corpo de Cristo. Logo, não tem cristão, não tem perdoado que esteja afastado da igreja do Senhor, que viva longe. E aqui nós precisamos reconhecer 3 atitudes de quem foi perdoado. Eu quero que vocês anotem isso aí, ou faz uma foto, vai aparecer ali em algum momento, faz uma foto, não sei. Eu quero que tu grave isso aqui. Em primeiro lugar, a primeira atitude de quem foi perdoado é reconhecer que tu é culpado de pecado diante de Deus. Tu é culpado de pecado diante de Deus. Tu tem culpa. Por quê? Deixa eu te perguntar. Tu acha que merece perdão? Tu acha que Deus tem que te perdoar? Tu acha que no dia do juízo, quando chegar diante do Senhor, Ele vai dizer assim, mas eu não tenho o que fazer, eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que perdoar. Tu acredita nisso? Tu pensa dessa forma? Ou não? A primeira coisa de alguém que foi perdoado é reconhecer, eu tenho culpa. Eu sou o culpado. Só que a minha culpa foi paga. Eu já tive essa solução resolvida por alguém que não sou eu. Se dependesse de mim, cara, era condenação. Mas em Cristo, há perdão. E eu confio nele. Entendeu? Nós confiamos nisso, então nós lidamos com isso. Por isso que, por exemplo, Paulo é alguém que reconhece sua culpa. Lembram? Nós passamos aqui por uma série em Filipenses, e durante essa série eu comentei com vocês. Paulo lida abertamente com os problemas que ele teve no passado. Paulo pode dizer que, tranquilamente, ele fala sobre os problemas dele, inclusive os pecados que ele cometeu. Ele fala sobre as culpas que ele teve. Cara, Paulo era responsável pela morte de pessoas. Paulo era um assassino. E ele pode lidar tranquilamente com isso. Ele não tem trauma do passado, porque ele foi resolvido em Cristo. Assim é nós, não importa o que tu fez ou deixou de fazer. Se tu está em Cristo, foi pago. Se tu está em Cristo, foi resolvido. Está tudo certo. Então nós não nos envergonhamos por causa do Evangelho. Nós temos culpa? Sim, temos, mas já está resolvido. Por isso que o acusador é indignado contra nós, porque ele quer continuar nos acusando, mas ele não pode, porque Paulo diz em Colossenses mesmo, que o escrito de dívida que pesava contra nós foi apagado, foi cancelado, nada mais nos condena, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito é o nome dele. Coisa linda isso aqui. Coisa linda isso aqui. Em segundo lugar, a segunda atitude de quem foi perdoado é crer no perdão. E aqui tem uma diferença, cara. Hoje você vai ouvir muito falar sobre, mas eu não sinto que fui perdoado. Mas eu não sinto o perdão de Deus. Cara, presta atenção no termo que eu estou usando. Eu não estou falando sentir. É crer. Tem diferença. É crer. Tu precisa crer no perdão. Quem de fato foi perdoado, crê no perdão. Não é sentir perdão. E a minha pergunta é, tu tem dificuldade nisso aqui? Algum de vocês tem dificuldade? Tu precisa mudar tua forma de pensar. Se tu tem dificuldade com as coisas que tu fez, se tu tem dificuldade com os pecados que tu cometeu, que te tornam culpado, culpada, tu precisa crer. Tu precisa crer no perdão. Nós precisamos aceitar isso e viver, de fato, como alguém que foi perdoado. Tu aceita o perdão, tu crê no perdão de Cristo. Não se trata de sentir. Amém? E a terceira atitude, sofra como um aluno e não como criminoso. Aluno é discípulo. Sofra como um discípulo de Cristo.
não quer dizer que os problemas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, são punição. Lembra? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, nós sofremos, sim ou não? Mas se a Bíblia está dizendo que é para o nosso bem, cara, não pode ser punição. Deus não é um pai maldoso, sabe? Que faz birra. Agora tu vai ver. Agora tu me paga. Deus não é esse pai. Eu não sei como foi teu pai. Eu não sei como foi teu convívio com teu pai. Mas Deus não é esse pai. Deus não é um pai que vai te castigar, te punir. Ou seja, as coisas pelas quais nós passamos, elas nos ensinam, elas nos discipulam, elas nos tornam mais parecidos com Jesus. Entendeu? Nós passamos agora há pouco por um período de enchente. Nós tivemos pessoas que sofreram todo tipo de avaria, perda de casa, de imóveis, de emprego. Nós tivemos todo tipo de males. Agora, vocês viram, nós passamos... Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que o cristão que passou por isso, ele tem certeza de que aquilo ali, de alguma forma, ajudou. De alguma forma, o mal que nós passamos serve para o nosso bem. Cara, nem sempre a gente sabe explicar. Nem sempre a gente sabe dizer, isso aqui serve para isso aqui. Mas a gente confia. A gente confia. A gente crê. Cara, eu não sei como. Eu não sei. Mas se Deus diz que é para o meu bem, uma coisa eu sei, eu amo Ele. Eu amo Jesus. E a Bíblia está dizendo, para os que amam a Deus, então eu sei que é para o meu bem. Eu creio. Eu não sei explicar, mas eu creio. Amém? Em segundo lugar, nós cremos então no perdão dos pecados, nós estamos confessando que há perdão. Em segundo lugar, nós confessamos que há glorificação. Nós passaremos por algo chamado glorificação. Agora tu imagina só, presta atenção. Nós estamos... Lembra que eu falei, nós caímos no mais profundo? Por isso que é chamado de queda. O que é a queda? É Adão quando peca no jardim. Desde lá, o homem caiu. É a queda. Nós caímos no mais profundo. Nós estamos distantes do Senhor. Agora, depois da obra de Cristo, e depois que nós passamos a crer nele, nós esperamos pela glorificação. Olha só, nós estávamos no mais distante de Deus, aguardando a condenação. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nosso destino era o inferno. E agora, em Cristo, é o contrário. Nós aguardamos a glorificação. Olha que louco isso. Deus não só nos torna próximos dele. Nós éramos inimigos. Mas Deus não só nos torna próximos dele. Ele nos torna filhos. Não só nos torna filhos, como ele nos garante que haverá um dia em que os nossos corpos também passarão por essa redenção. Nós seremos glorificados. Nós cremos que haverá um dia em que todos vão retornar. Aqueles que morreram no Senhor. Nós cremos que eles vão retornar. Por quê? Porque mesmo os que morreram, tiveram seus corpos decompostos, se desfizeram, foram enterrados e se perderam, nem osso tem mais, nós cremos. Por quê? Porque a redenção em Cristo, ela não é parcial. Não é uma parte só. Deus não nos redime só um pedacinho, é total. Nosso corpo também será glorificado, passará pela redenção. Olha que coisa linda isso aqui. Pensa um pouquinho, cara, 20 segundos, pensa nisso. Pensa nisso. Saber que vai ter um dia em que não vai mais ter sofrimento por diabetes, pressão alta, colesterol. Sabe essas coisas que a gente sofre hoje? Sabe? Ansiedade, problemas psicológicos, mentais, todo tipo de sorte, toda sorte de problemas, crises. Nós, no contexto que vivemos, trabalhamos o ano todo para ter um pouquinho só de recurso mesmo. Nós trabalhamos quase metade do ano para pagar imposto. Saber que haverá um dia em que isso não vai mais ser assim. Saber que haverá um dia em que o nosso corpo não vai mais estar fadado ao fracasso,
Porque nós sabemos, se nós não morrermos por um acidente, por algo trágico, nosso destino é velhice e morte. O nosso corpo vai se debilitando. Haverá um dia que isso não vai acontecer mais. Haverá um dia que nós não vamos mais sofrer com isso. A glorificação é a certeza de que nós estamos fadados à glorificação e não à perdição, não ao sofrimento, não à doença. Nós estamos confessando com isso, então, primeiro de tudo, que o corpo não é mau. O corpo, a matéria, não é algo ruim, como os gregos acreditavam no período em que a Bíblia foi escrita. Os gregos acreditavam que a morte era tu se libertar do que te prendia. A matéria é má. Então, quando tu morre, tu foi liberto dessa prisão. Tu passou para um estágio superior. Por isso que Paulo, lá em Atos 17, quando está pregando aos gregos em Atenas, ele prega, os caras estão ouvindo, eles estão interessados, eles estão curiosos, querem saber. Aí quando Paulo menciona a ressurreição, eles, opa, então sobre isso nós vamos te ouvir outra hora, tá? Falou, vou lá, estou atrasado para o almoço, tem que ir, falou. Por quê? Porque para o grego, para a mente grega, a ressurreição é o espírito voltar para a prisão dele. A matéria é algo mau, a matéria é má. E nós estamos dizendo, como a Bíblia diz, quando Deus criou todas as coisas, tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E nós estamos dizendo, a matéria é boa. A matéria é boa. Nós sofremos por causa do pecado. Ela não era assim originalmente. Ela não era assim. E nós vamos retornar ao primeiro estágio. A glorificação é isso. Nós estamos dizendo que o corpo não é mau. A alma não é uma prisioneira do corpo. Também nós não estamos concordando com as demais religiões, porque hoje chove religião em que o espírito ele vaga por aí. O corpo é algo ruim. Então, quando morre, a pessoa fica vagando por um tempo, até que ela volta, reencarna em outro, e assim é um ciclo. Não é desse jeito. Aqueles que retornarão para o seu próprio corpo. Como? Não sei, mas Deus é soberano. Ele é capaz de criar um corpo com o exato DNA que a pessoa possuía. E é isso que nós confiamos. Haverá um momento em que nós voltaremos, aqueles que já morreram, aqueles de nós que já morreram, voltaremos ao corpo. E agora, com um corpo glorificado. Tu percebe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de dignidade? Tu percebe isso? No Evangelho, nós temos uma mensagem de dignidade. Cara, o teu corpo não é qualquer coisa. O teu corpo, sabe, não. Tu não vive de qualquer maneira. Tu cuida dele. Quem está acima do peso, eu sei porque eu ouço falar. Quem está acima do peso precisa emagrecer. Quem está muito desnutrido, sem indiretas, precisa se fortalecer. Nós precisamos cuidar do corpo. Por quê? Porque ele é bom. E porque o Evangelho dá dignidade ao corpo. Entendeu? E porque nós somos bons mordomos, nós vamos agir como a Bíblia quer. Entendido, gente? Amém? Além disso, presta atenção. Aqui entra um detalhe muito importante. Por isso que é seríssimo o que nós fazemos ou não com o nosso corpo. Por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios que nós temos que cuidar quando nós pecamos com o corpo. Principalmente pecado de imoralidade. Principalmente pecado de imoralidade. Porque nós estamos pecando com o corpo, e nosso corpo é morada do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito. Se nós pecamos em pecados de imoralidade, nós estamos entregando o nosso corpo, que é o templo do Espírito, a paixões humanas, carnais, maldosas. E o Espírito não comunga com essas coisas. Tu entende? Ou seja, de uma forma que nós não compreendemos, é como se Paulo dissesse assim, não é o que ele está dizendo, mas é como se ele estivesse dando uma ilustração. Quando tu peca com o teu corpo, é como se tu estivesse forçando o Espírito a ter comunhão com as trevas. Porque tu está pegando o templo dele, a morada, a habitação dele, e tendo comunhão com quem é das trevas.
Tu entendeu a seriedade disso? Tu entendeu mesmo? Por isso o alerta bíblico, para nós cuidarmos tudo o que fazemos com o corpo. Amém? Em segundo lugar, nós estamos confessando que cremos que a nossa glorificação implica que se agora nós sofremos, nós seremos glorificados. É o que Paulo fala em Romanos 8,17. Presta atenção. E se somos filhos, somos também herdeiros. Presta atenção agora. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tu percebe por que Pedro fala, Tiago fala, vários textos na Bíblia dizem que o sofrimento é motivo de grande alegria para o cristão? Cara, parece coisa de masoquista. Parece coisa de quem não bate bem da cabeça. O sofrimento, tu sofrer, tu passar por crises, dificuldades, é motivo de alegria. Vamos, espera lá, como... alguma coisa se perdeu no meio do caminho? Como assim? É exatamente isso. Tudo aquilo que nós passamos, que nos faz sofrer, implica para o cristão em ser tornado mais parecido com Jesus. Afinal, Hebreus fala que Jesus foi aperfeiçoado por meio do quê? Do sofrimento. Tu entende por que o sofrimento é importante na nossa vida? Além disso, cada sofrimento que passamos, ele corrobora, ele confirma que, em oposição a isso, na eternidade, nós seremos glorificados. Se hoje tu sofre com Jesus, tu te agrada também, tu te alegra, porque não só está sendo tornado mais parecido com Ele, mas porque também vai proporcionalmente ser glorificado depois. Entendeu? Que coisa linda isso aqui. Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça sofrimento. Se tu sofre e confia no Senhor, pode ter certeza, o teu sofrimento, a tua dificuldade, tudo aquilo que tu passa, que é desconfortável, Deus não está desprezando. Ele está guardando. Ele está armazenando para no dia da glorificação, Ele te recompensar por isso. Bendito é o nome dEle. Coisa boa isso aqui, né? Coisa boa ouvir isso, não é? Não é um consolo, não é uma esperança. Me diz, não é um final feliz isso? Tu saber que vai ser desse jeito? Tu saber que vai ser bem dessa forma? Não é bom isso aqui? Saber que tudo que tu passa aqui, cara, por pior que seja, não acaba, esse não é o final. Pastor, eu estou sofrendo, eu sei, mas calma, esse não é o fim. Calma, segura as pontas, não desiste, não desanima, aguenta. Eu sei que vai parecer clichê aqui, tudo bem, azar. Mas sabe as lágrimas que tu derrama? Nenhuma delas fica perdida. Parece clichê, né? Mas é a pura verdade. Deus guarda todas elas. Deus está cuidando de tudo. Bendito é o nome dEle. A nossa adoção, então, nós somos adotados por Deus, implica em sofrimento e glorificação. É uma ponta e outra, entendeu? Cara, a gente sofre aqui, cristão principalmente. Cristão sofre, mas o certo é que assim como sofremos, nós vamos ser glorificados. A bênção virá, a recompensa virá. Nós confiamos nisso. Amém? Em terceiro lugar, nós estamos confessando que o reino será estabelecido. Em primeiro lugar, nós confessamos que cremos no perdão em Cristo. Em segundo lugar, a glorificação é a confirmação de que o reino virá. Lembram da oração do Pai Nosso? Lembram? Qual é a segunda petição? Venha teu reino. É isso. Em outras palavras, é Deus atendendo a nossa oração, o nosso pedido. Se tu ora, de fato, se tu ora pedindo, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Deus vai te responder.
Deus te responde, enviando o reino dele. E nós cremos que haverá um dia que ele virá de forma plena. Nós já vivemos o reino, nós já estamos inseridos no reino. A igreja é uma comunidade, ela é um posto avançado do reino. Nós já experimentamos a vida do reino, mas não de forma plena. E haverá um dia que o reino virá com tudo, em que o reino virá de forma plena. Não existirá um reino que dure na presença do reino de Deus. Bendito é o nome dele! Eu almejo esse dia, cara. Eu almejo esse dia como eu quero que venha. Eu não vejo a hora de ver o meu Senhor vindo. E o reino vindo. Não tem um que para de pé diante disso. Não tem um que para de pé. Bendito é o nome dele. Nós estamos confessando que o reino virá. Nós vivemos o já e o ainda não. Sabe o que é isso? Lembra quando vai sair um filme? Cara, faz tempo que não sai um filme bom, né? Mas sabe quando tu tá esperando com expectativa um filme? Daí tu assiste o trailer, sabe? Tu vê a nova temporada de uma série que vai sair, daí sai o trailer antes, sai para gerar mais expectativa ainda. O que a gente está vivendo é tipo isso. A gente está vivendo um trailer aqui. A gente sabe que no reino haverá paz. E nós temos conflitos aqui, sim ou não? No entanto, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. No reino haverá saúde plena, sim ou não? E nós convivemos com saúde, né? Né? Sim ou não? Mas nós sabemos. Por quê? Porque nós já experimentamos curas. Nós oramos e tem pessoas que são curadas. Mas ainda assim, por exemplo, os hospitais são uma criação da igreja. A igreja já experimenta, entendeu? Ela participa de um trailer daquilo que vai vir. No reino, nós estaremos todos na presença de Deus. Sim ou não? Em comunhão plena, sem interferência, sem o acusador nos acusando. Sim ou não? Nós já fazemos isso no convívio da igreja, que é o corpo de Cristo. Na oração, nós nos colocamos à presença do Senhor. Nós já experimentamos isso hoje. O reino virá em forma plena, mas nós já experimentamos isso agora. Nós já experimentamos, nós estamos só assistindo o trailer. Cara, se isso aqui é o trailer, como que não vai ser depois? Se o trailer já é bom, imagina depois. João 17:3. Jesus está orando ao Pai e ele diz assim, orando pelos cristãos: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, a vida eterna é essa: conhecer o Pai, conhecer o Filho. Nós já experimentamos o relacionamento, ou seja, conhecimento de Deus ou não? Tu imagina isso na eternidade, de forma plena. Tu entende por que em toda a Bíblia, hoje eu li um salmo que o salmista pede isso, em toda a Bíblia, a grande busca de quem crê em Deus é ver a face de Deus. Moisés pediu, deixa eu ver tua face. A oração sacerdotal, resplandeça o teu rosto sobre nós. Nós vamos ter isso na eternidade, cara. A vivência com Deus não vai ter a interferência do pecado. A vivência com Deus vai ser plena, sem ranhuras, sem o atrito que o pecado causa. Nós precisamos, então, de 3 disposições, pelo menos. 3 disposições espirituais do coração, do nosso coração, diante dessa espera pela glorificação. Primeira delas, nós temos esperança. Nós temos esperança. Cara, esse livro aqui é o livro da esperança, sim ou não? O que é o pecado não é condenação eterna? O evangelho não é a garantia ou a promessa de vida eterna? Sim ou não? Isso no decorrer dessas páginas. Se tu ler esse livro aqui, tu tem que ser a pessoa mais esperançosa do mundo. Tu tem que ser a pessoa mais esperançosa do mundo. Tu tem que ter esperança. A glorificação é uma das coisas mais importantes, presta atenção. A glorificação é uma das coisas mais importantes pelas quais nós suportamos o sofrimento.
Nós aguardamos a glorificação. E isso nos dá esperança, força para aguentar o sofrimento agora. Paulo fala assim em Romanos 8 ainda, versículos 23 e 24. Igualmente gememos em nosso íntimo. Sabe? Cara, sabe quando tá ruim? Sabe? Tá ruim. Não tá bom, Senhor. Não tá bom. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. A redenção do corpo, a glorificação, é o que nos dá esperança, é o que nos capacita a viver dia após dia, sofrimento após sofrimento, luta após luta. Não importa a situação, não importa a circunstância, nós temos esperança. Nós somos esperançosos. O povo cristão é o mais esperançoso da face da terra. Sabe por que os outros não têm como ter esperança? Porque não há uma promessa de vida eterna. Não há. Cara, tu pega o Islã com a promessa de 70 virgens lá no paraíso, tu pega espiritismo na promessa de tu ir reencarnando, e reencarnando, e reencarnando até que seja aperfeiçoado, tu pega budismo nos seus mantras e meditações, tu pega tudo isso, não resulta em vida eterna. Só em Jesus nós temos isso. Em Cristo nós temos esperança. Na vida eterna, todas as coisas boas, presta atenção, todas as coisas boas serão ampliadas, serão infinitamente ampliadas, transcendidas. Tudo de bom que tu experimenta aqui não se compara com o que há reservado para nós na eternidade. Não se compara. Ou vai ser as mesmas coisas melhoradas, ou serão outras ainda melhores. Em segundo lugar, a segunda disposição é o anseio, desejo. Nós ansiamos, nós desejamos. A tua expectativa pela glorificação futura precisa moldar o teu hoje. A forma como tu vive, a forma como tu te comporta, a forma como tu fala, a forma como tu pensa. A tua esperança de vida eterna, aquilo que tu confia na expectativa do dia futuro, precisa moldar o teu agora, precisa transformar o teu agora. Não tem como nós vivermos essa vida presente, olhando para o futuro, e isso não ter impacto hoje. Paulo fala assim em 1 Coríntios 15, versículos 19 e no 32. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Cara, se tu não crê, tu não espera o dia da vinda de Cristo, o dia da glorificação, cara, vive pro agora. Vive pro agora. Se tu não confia em Jesus, se tu não confia naquilo que vem com Ele, vida eterna, glorificação, se tu não confia nessas coisas, cara, te esbanja fazendo aquilo que tu quer agora. Mas te lambuza, mas te rola na lama. Por isso que Jesus fala, quem está sujo, suje-se mais. Suje-se mais. A tua expectativa futura precisa moldar o teu hoje. Se tu crê no dia da glorificação, se tu crê na eternidade, crê na vida eterna, se tu crê que Jesus vai voltar e tu haverá de prestar contas a Ele, isso precisa mudar a forma como tu vive hoje. Precisa mudar o teu agora. Em terceiro lugar, nós estamos... A terceira disposição de coração, e que deve haver em nós, é expectativa. Nós não só temos esperança, mas a expectativa é o quê? É de que essa vida eterna não é só futura, nós já possuímos ela. Nós já temos ela em nós. A expectativa de que a vida eterna já é nossa, já foi alcançada. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo diz assim: portanto,
Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Alguém aqui já foi ressuscitado? Alguém aqui já foi? Cara, se alguém levantar a mão e dizer, se tiver um glorificado entre nós, cara, eu abandono isso aqui. Não, porque é impossível que tenha um glorificado entre nós. Eu vejo umas carinhas aí que eu tô vendo que não são nada glorificados. Falta muito ainda. E eu tô dando direta para vários. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Olha que Paulo já está falando da ressurreição no passado, cara. É uma certeza. É certeza, não tem dúvida. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Tu não vive pro agora, tu busca as coisas do alto. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A tua expectativa futura molda o teu hoje. Por quê? Porque tu tem certeza de que a vida eterna, ela não é só futura, ela já faz parte do teu hoje. Tu está em constante transformação. Nós somos um povo escatológico, presta atenção. Nós somos um povo escatológico. Por quê? Porque nós vivemos o agora, nós damos o nosso melhor agora, mas sabendo que nós não somos daqui, não vamos ficar aqui. A gente vai além, a gente vai para a eternidade. É por isso que o nosso hoje é mudado, é transformado. Amém? Em terceiro lugar, nós cremos no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. A eternidade já é nossa. Em terceiro lugar, nós estamos, por fim, encerrando. Nós estamos confessando. Presta atenção. Como é que o credo encerra? Com um amém. Como é que nós encerramos uma oração? Com um amém. Tu percebe que nós estamos recitando, nós estamos falando o que nós cremos. Por que então que nós encerramos com um amém, como se fosse uma oração? Porque no fim, nós estamos confessando, é uma oração que nós estamos fazendo. Nós confiamos naquilo ali. Por fim, nós estamos admitindo que no fim Deus triunfará. Deus vai triunfar. Não há a menor dúvida disso. Não há a menor dúvida disso. Não tem dúvida. Pastor americano, um grande evangelista, ele diz assim, eu confio, eu sei que nós vamos acabar vencendo. Eu já li a última página da Bíblia. Quer melhor spoiler que esse? Quer melhor? Tu sabe, tu já leu até Apocalipse, tu sabe como é que acaba. Tu sabe como é que vai acabar. No fim, Deus vai triunfar. Haverá triunfo. Sabe qual é a bênção? Qual é a coisa boa, a notícia boa? É que Ele nos garante que aqueles que estão nele triunfarão também. Tem um versículo que seguidamente ele é citado errado. Vocês já devem ter ouvido. João 16:33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem já ouviu esse versículo? Já, né? O que as pessoas citam errado? As pessoas, no afã de complementar, elas dizem assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Vocês nunca ouviram desse jeito? Nunca ouviram? Só eu. Eu já vi pregador pregando e falando. E vai citar o versículo e cita desse jeito. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Cara, o versículo não é assim, tá errado. Mas a verdade contida nessa expressão é verdadeira. Porque o mesmo João que escreveu o Evangelho, na carta, no capítulo 5, ele diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós sabemos que vamos vencer. A vitória final de Deus, ela implica em nossa vitória. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Nós sabemos que vamos vencer porque nós estamos em Cristo. Se Cristo vence, nós vencemos. Haverá triunfo. Nós encerramos com um amém, porque nós estamos confessando que cremos exatamente como está no final da Bíblia. Deus triunfa. Nós cremos exatamente como a Bíblia diz. Nós cremos e confessamos que o fim será maravilhoso, será um fim triunfante, será um fim vitorioso. E por isso, nós encerramos o credo como se fosse uma oração. Amém.
Amém. Amém. Nós cremos nisso. Isso aqui é o nosso desejo, o nosso anseio. Amém, Senhor. Assim seja, Senhor. Nós cremos nisso aqui. O credo, ele é mais então do que uma declaração de fé. Ele é uma oração do nosso coração. É uma oração que nós fazemos. Nós oramos e confessamos. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É um credo, é uma confissão, mas é uma oração do íntimo do nosso coração. Por isso que ele inicia como de forma individual. Creio. É uma oração. O amém que nós falamos no fim, ele é uma resposta direta ao início. Creio. Creio. Amém. Eu creio. Amém. Eu creio. Amém. Bendito é o nome dele. Cara, olha isso. Tu encerrar sabendo que haverá triunfo e tu encerra de coração aberto dizendo amém. Nós temos a convicção de que as coisas são assim, de que elas serão assim. Não só daquilo que já passou, do que Cristo fez, mas daquilo que ainda está por vir. O fim, ele implica em vitória. Nós somos esperançosos, nós confiamos, haverá triunfo, haverá bênção, haverá glorificação, haverá vida eterna junto com Deus. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 5, depois de explicar tudo sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, depois de explicar tudo isso, ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. A vinda de Cristo, a vitória sobre o pecado, a glorificação, a vida eterna, tem que ser um consolo na nossa vida. Tem que servir de consolo para nós. Cara, não sei pelo que tu está passando exatamente. No íntimo, só tu sabe. Só tu sabe. Mas uma coisa eu sei, a vitória de Cristo sobre o pecado e a vitória que nós teremos ao final, junto com Ele, tem que servir de consolo para nós. É um consolo para o povo de Deus. É um consolo, é um conforto. Triunfo, vitória. A Bíblia encerra assim. Triunfo, vitória, céu, vida eterna. Nós estávamos afastados de Deus, inimigos de Deus, e nós vamos acabar como? Junto de Deus, triunfando com Deus, vencendo com Deus, estando para sempre com Deus. É ou não é uma boa notícia isso aqui? É ou não é confortador isso aqui? Cara, a gente vive num país desgraçado pelo pecado, corrupção, imoralidade, mentira, jeitinho brasileiro. O mundo todo jaz no maligno, mas parece que o Brasil está se especializando nisso. A gente vive num país desgraçado financeiramente. A gente atingiu essa semana a maior dívida da história. Se tu for olhar para a política, se tu for olhar para essas coisas, cara, tu te desespera. Tu te desespera. Mas saber que não vai ficar nisso, saber que não vai acabar nisso, mas pelo contrário, que nós estaremos para sempre com o Senhor, nós andaremos em ruas de ouro. Cara, tu sabe o que quer dizer isso? Tu lê Apocalipse e tu acha, nossa, cara, ruas de ouro. Cara, quer dizer que lá o ouro não vai valer nada, tu vai pisar nele, o ouro só serve de tapete, de asfalto. Tão valiosa que é a vida com Cristo. O ouro não vale nada lá. Só vale para pisar. Fica de pé. Eu quero que tu grave isso aqui. Eu quero que tu grave isso aqui. Nós confiamos no perdão dos pecados. Somente em Cristo. Nós experimentamos isso
confessando a nossa culpa, admitindo que somos culpados. Mas somente em Jesus nós temos o perdão e experimentamos isso por meio do Espírito Santo na igreja. Nós confiamos que haverá um dia em que seremos glorificados. Nós não vamos permanecer nesse corpo sujeito à doença, à fraqueza. Nós seremos glorificados. Todo mal que é consequência do pecado vai ser extinto, vai deixar de existir. E nós confiamos, nós não somente confiamos, como admitimos, e encerramos com um amém, admitindo a nossa plena convicção de que sim, nós cremos que Deus triunfará, e no nome dele nós temos vitória. Nós temos vitória. Grava isso aqui, meu irmão. Grava isso aqui, minha irmã. Nós temos vitória. Eu não sei se a tua dificuldade hoje é com relação ao pecado, se é com relação ao teu emprego, se é financeira. Eu não sei se a tua dificuldade hoje é com alguma fraqueza específica. O que eu sei é que em Jesus há vitória. Vitória! É isso que nós temos no nome de Jesus. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Confesse isso. Admita isso. Busque isso. Busque isso. Inclina a sua cabeça. Nós vamos orar. Comece orando. Comece louvando a Deus. Comece bendizendo o nome dele, porque nele há triunfo, nele há salvação, nele há perdão dos pecados, nele há redenção do corpo, nele há glorificação, nele as coisas não permanecerão como estão, nele nada vai ficar do jeito que é. Haverá triunfo, haverá vitória, haverá glorificação, haverá plenitude de alegria, haverá plena comunhão com Deus. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, confesse isso, admita isso, busque isso em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque nós confiamos que em Ti, ó Deus, nós temos vitória sobre o pecado que tão ardentemente ainda está em nós, que tão sorrateiramente ainda habita em nós, e nos conduz às vezes para tendências que nos afastam de Ti. Nós confiamos que em Ti nós venceremos o pecado. Nós confiamos e confessamos que em Ti temos vitória sobre o mundo. O mundo, Senhor, esse sistema que milita, que luta contra Ti e a Tua criação. Nós venceremos no nome de Jesus. Nós cremos e confessamos que venceremos o diabo, esse astuto inimigo que quer ver o nosso fim, a nossa destruição. Nós vamos vencer o diabo pelo poder que há no nome de Jesus. Nós pisaremos a serpente, como diz a Tua palavra em Romanos 16. Nós confiamos que venceremos o diabo, o inimigo das nossas almas. Nós confiamos e confessamos que triunfaremos, Senhor, sobre todas as coisas que nos afastam de Ti. E por fim, estaremos para sempre com o Senhor. Ah, como eu quero esse dia. Ah, como eu busco esse dia. Ajude-nos, Senhor, a viver com grande expectativa nesse dia. Não deixe as coisas desse mundo nos distraírem, nos afastarem. Não deixa nada nesse mundo nos tornar desatentos. Não deixe nada nesse mundo nos tornar anestesiados para a realidade futura, para a realidade escatológica, para a realidade de que em Ti há triunfo, a vitória plena, no poder que é no nome de Jesus. Em nome de Cristo eu te peço, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Aplaude o nome dele. Aplaude o nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. É por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Por causa dele. Por causa dele. É o nome de Jesus. Bendito é o nome dele.